Olá pessoal, graça e paz. Eu sou o pastor Eliseu Rocha, pastor da Segunda Igreja Batista em Gramacho. E hoje nós temos a alegria de receber aqui Maurício Bastos. Ele é diretor mobilizador da Junta de Missões Mundiais e vai trazer aqui informações importantes para tirar dúvida de você, da sua igreja, e que você que é promotor de missões aí na sua igreja, você pode também usar esse vídeo para esclarecimento com a sua equipe. Ok? Hoje nós vamos ouvir um pouquinho sobre o que a Junta de Missões Mundiais realiza e com certeza vamos admirar aquilo que os batistas estão fazendo no Brasil. Ok, Maurício? Deus abençoe você, fica à vontade, as suas apresentações. Amém. Muito obrigado, pastor Eliseu. É um prazer estar aqui com vocês também nesse momento, falar um pouquinho do que Deus tem feito através de missões mundiais pelo mundo. Nesse tempo estou servindo como gerente de mobilização em missões mundiais e nós atuamos em todo o Brasil com nossa equipe e vamos tentar esclarecer um pouquinho para vocês aqui qualquer dúvida que possa ter. Ok. Geralmente, uma das maiores dúvidas, né, que as igrejas têm é em relação a qual a proposta principal da Junta de Missões Mundiais junto à Convenção Batista Brasileira. Nossa missão é fazer discípulos em todas as nações e principalmente nos povos não alcançados. É cumprir a grande comissão, é fazer com que todo o mundo possa conhecer o Evangelho. Então tem sido a nossa principal meta, né, e é o comprometimento total de cumprir a missão dentro do século XXI, que nós achamos que é possível. Sim, ainda existe muitas barreiras no mundo, dificuldade em alguns países de completar toda essa missão, já que é do nosso tempo, né? Sim, nós temos ainda muitos países fechados, temos missionários trabalhando e servindo em 7 dos países com o pior IDH no mundo, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e nos de perseguição também, uma série de missionários servindo nesses lugares. Sim. Geralmente os seminários, né, estão sempre com muitos jovens, muitas pessoas interessadas não só em pastorear, como também ter um ministério específico, mas a obra missionária sempre é um desejo de muitos. E muitos, apesar de estudarem, têm muitas dúvidas. Como é o processo de entrada? Qual é o ciclo necessário para se fazer, para ser realmente um missionário presente, né, atuante dentro da Junta de Missões Mundiais? Existe algum critério, alguma exigência de formação, ou na área, não sei, psicológica, familiar? O que seria hoje o critério para se filiar e ser um missionário da Junta de Missões Mundiais? Então, pastor Eliseu, nós temos algumas formas de você servir. Uma como voluntário, né? Como voluntário parcial, se tirar um tempinho do seu tempo para poder fazer uma viagem como voluntário, como radical e como missionário efetivo. O caminho dos voluntários é via o VSF, nós temos a Luciana, que é a nossa responsável, e agora também pelos radicais. Estamos inaugurando esse ano o Radical Fora do Brasil, que são jovens dos países indo para outros países sem necessariamente serem os jovens que saem do Brasil, e voluntário está cuidando disso, e também através da irmã Ana Matozinho, que está cuidando fora do Brasil. E na parte do missionário, se apresentar à junta, pode conversar com qualquer pessoa que trabalhe na junta, principalmente os mobilizadores que vão apresentar o caminho. É se apresentar, depois vem um longo período, que são entrevistas, dedicação, aí se levanta a vida da pessoa também, que é necessário, o tempo de conversão dela, a visão da igreja sobre ela. A gente fala muito entre nós aqui que é difícil, assim, não adianta, é difícil a pessoa se apresentar se dentro da igreja dela ela já não é um missionário atuante dentro da igreja, sim, né? Eu não vou fazer lá fora aquilo que eu não faço aqui dentro. Então esses são os caminhos, mas é um processo que não é um processo tão rápido, porque é necessário que seja, bem detalhado, mas é extremamente abençoador para a vida de missões e para a vida da pessoa também. Muito bem. Em relação, por exemplo, nós estamos, né, vivendo ainda uma grande guerra na Ucrânia e nós sabemos que os missionários estão espalhados pelo mundo. Alguns são parcerias da Junta de Missões, mas no caso, né, de uma calamidade, de guerra, de doença, de conflitos, qual é o procedimento da Junta em relação ao missionário nosso que está nesse país? Tá. Existe um protocolo de segurança que os missionários que estão nos países de risco sabem que precisam seguir. Existe um departamento dentro de missões mundiais que é de segurança, que é responsável também por orientar todas essas pessoas em qualquer circunstância. E existem treinamentos que são feitos até mesmo dentro do Brasil,
alguns missionários e alguns daqui de dentro da sede que também são treinados para esses casos. Bom, e em relação ao missionário que está no campo e de repente ele vive um problema emocional, psicológico, sabe que a depressão pode atingir todos nós, principalmente o missionário num país, cultura diferente, né? Mesmo que ele tenha sido preparado, treinado, a realidade às vezes é outra no país. Quando a família do missionário se encontra nesse quadro, né, de problemas, seja familiares, de saúde, emocional, qual é o procedimento? Ele é desligado? Ele é recolhido? Não, nós temos um setor da junta que trabalha exclusivamente com o cuidado do missionário. Então, ele é acionado e, a partir daí, são profissionais que são encaminhados para atender a pessoa, ou seja, o resultado disso vem, claro, para a direção da junta, mas o tratamento em si, aí não, é o missionário com quem está tratando dele e depois, é claro, se tiver um diagnóstico de que precise se retirar ou precisa de um tratamento fora, tudo isso é feito, é um cuidado com todos eles. E, afinal, são 1963, né? Espalhados no mundo inteiro, em 87 países. É muita gente para cuidar. É muita gente. Nós temos um número grande de voluntários na área de psicologia, muitos. Temos médicos voluntários que já viajam, mas que quando tem a necessidade também fazem um atendimento online. Sim, sim, muito bom. E em relação, por exemplo, a capacitação, né? Vamos dizer, ele está lá 5, 6 anos num outro país, com uma outra língua. Esse missionário ele passa por reciclagem, por treinamento, por capacitação para ele poder desenvolver melhor o seu trabalho no campo? Ou a partir do momento que ele é enviado, ele só permanece no estado que ele saiu daqui? Não, o treinamento e capacitação é constante. Sim. É constante. Todo ano tem algum tipo de treinamento para os missionários. Que sejam encontros online, que facilitou muito, né? Hoje nós até aqui estamos por causa da facilidade do online. Sim, então nós temos uma universidade corporativa dentro de Missões Mundiais, que é dirigida pela Tatiana Mulher, e a universidade prepara também os cursos, quer seja, dá o nome de reciclagem, mas de aprendizado constante. Então nós temos um aprendizado constante do nosso grupo, tanto os missionários fora do Brasil, quanto os que estão no Brasil. Muito bom. E há algum outro alvo que a junta ainda não conseguiu alcançar? Metas, objetivos, países, quem sabe, né, que ainda não foi alcançado plenamente pelas propostas da junta? Tem muitos países que nós queremos entrar, os fechados, né, que a gente não é bom a gente ficar comentando, sim, que a gente está aí à porta de entrar pelo menos mais 2 países fechados esse ano. Há um cuidado muito grande com a transferência do nosso DNA, que é comandado pelo pastor Rui, e nós temos recebido aqui comitivas de vários países para poder aprender um pouquinho e levar o nosso DNA para ser aplicado em outros países. No último mês agora, nós recebemos representantes de 5 países africanos que passaram aqui 10 dias com a gente para poder levar para os seus países também o DNA. Isso aconteceu com eles, aconteceu com alguns, tem acontecido aqui bem na América Latina, alguns países europeus. Ano passado, Espanha também, no final do ano, enviou gente para cá. Então nós temos esse cuidado de passar o nosso DNA para os outros, porque nós trabalhamos com a ideia, pastor Eliseu, que nós não precisamos e não teremos brasileiros para irem para todos os lugares. Sim. E nós trabalhamos com todos enviando para todos. Nós queremos que quem vai ganhar a China é o chinês. Sim. Então você imagina também, já que a gente falou na China, a gente sempre, todo mundo comenta a China, sim, né? Se você vai colocar um brasileiro para aprender o mandarim, quanto tempo a gente vai gastar para isso? Isso o mandarim, que tem outras línguas também que são tão difíceis quanto, né? Então, se a gente tem um cristão e ele assume o protagonismo naquele país, vai ajudar muito mais, ser muito mais rápido a proliferação do evangelho. Bom, bom. E dentro disso tudo que o irmão está passando aí, o pastor está passando, a campanha, eu acredito que uma das dúvidas de muitas pessoas foi nesse período de Covid, foi um tempo desafiador para as igrejas locais, para as igrejas, né, do Brasil, mas também acredito que para a Junta de Missões também deve ter abalado em algum momento. Tem como passar o que aconteceu realmente nesse período em que as igrejas estiveram fechadas, a campanha teve que ser interrompida de certa forma, como a Junta agiu em continuar suprindo a necessidade do missionário e mediante uma campanha que estava quase inoperante? Sim, e olha que
tanto o início do Covid quanto a onda aconteceram no mês de março, que era o mês da campanha. Verdade. Então, no primeiro dia que tudo foi fechado, as nossas entradas caíram 80%. Então, foi um susto mesmo. Como administradores, né, nós temos o pastor Alexandre, que cuida da área financeira, então a gente assusta quando vê isso. Mas quando a gente pensa que isso aqui não é um negócio comum e a gente tem certeza que quem é o dono e quem comanda, é a hora que a gente tem que ter a sabedoria para tentar entender e ver o que vai ser feito. Então, tomamos várias atitudes nos primeiros dias. É claro que não ficou nesses 80, recuperou um pouquinho, que o pessoal começou a ver o que poderia, o que não poderia. Fizemos todos os ajustes necessários para o primeiro ano. Nem um missionário ficou sem receber. Pensa. E receber em dia. Então, nós fizemos os ajustes, passamos por esse período, né? Foi árduo, mas todos passamos juntos, ninguém voltou por causa disso do campo. Claro, depois de um tempinho, vocês acompanharam, nós perdemos um missionário, né? Pela doença, mas graças a Deus passamos e estamos retomando agora, desde o ano passado, o crescimento. É claro que o nosso pensamento humano, nós queremos crescer muito, né? Muita gente fala assim, Missões Mundiais é a segunda ou é a terceira agência no mundo em número de missionários. E o pastor João Marcos, que é o nosso líder, ele fala assim, eu queria que nós tivéssemos 3.000 missionários e fôssemos a 13ª, porque aí nós íamos ter certeza que outros que estavam fazendo o mesmo trabalho melhor que a gente teria mais gente, né? Não é a preocupação em ser a maior, é a preocupação em fazer realmente a obra. Muito bem. Então, Maurício, eu quero agradecer a sua participação no nosso canal Brasil Batista, levando informação ao nosso povo. E queria deixar a palavra final com você em relação à campanha atual. Algumas igrejas já fecharam, outras estão fechando. Qual é a perspectiva aí do resultado dessas campanhas? Então, pastor Eliseu, muito obrigado por essa oportunidade. Fico muito feliz e te dou os parabéns, porque eu estou vendo o crescimento do canal e como está sendo bem feito. E você está conduzindo muito bem e com certeza Deus vai continuar te abençoando. Amém. E a vocês, eu agradeço o envolvimento com Missões Mundiais, com a obra missionária. Não tem como uma igreja não participar de missões. Quando eu falo assim, a pessoa até acha, não, ele está falando que tem que ser missões mundiais. Não, a igreja é missionária. Toda igreja tem que ser missionária. Missões mundiais, missões nacionais, missões locais, missões estaduais. Toda igreja tem que ter um perfil missionário. E com isso eu espero que vocês continuem dando importância a missões, participando de campanhas, porque nós precisamos, mas principalmente orando por nós, para que Deus continue dando sabedoria à direção de missões mundiais, para que possamos alcançar mais países, mais pessoas para o crescimento do reino e completar a missão dentro do século XXI. Muito bom. Então, mais uma vez, obrigado, Maurício. Você que está aí, taca o dedo no joinha, se inscreve no canal, divulga. Se tem alguma sugestão, é só você escrever aí no chatzinho que tem aí. Nós estamos aqui para servir e divulgar aquilo que os batistas estão fazendo no Brasil. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Abraço.